Esse Abdução tá especialíssimo. Hoje é a primeira vez que o Abdução recebe um convidado. Não sei se eu já te contei isso um dia, eu acho que não. Mas uma vez eu estava se não me engano, na Bienal do Livro, com o stand da Aleph em 2008. E eu estava olhando assim, um stand lá mirradinho, com meia dúzia de autores da editora, e eu vi uma fila gigantesca do lado, assim, um monte de gente assinando o livro. E eu olhei e falei, putz, o André Bianco. Era uma época que a gente estava começando a literatura fantástica. E eu imaginei naquele momento, falei, um dia esse cara vai estar na Aleph. Esse ano que a gente fechou o contrato. Esse ano. Esse ano a gente fecha o contrato e André Bianco, de fato, está na Aleph e vamos publicar toda a obra, ou quase toda a obra do Bianco, das reedições de livros passados, como os livros inéditos. E vamos começar, né? Estamos lançando agora o livro, que talvez tenha sido o livro que te lançou para o mundo da literatura nacional, que foi o 7. Eu queria que você falasse um pouco, né, do começo até hoje, o que aconteceu nesses 18 anos de O 7. Cara, muita coisa aconteceu. Desde que eu lancei o 7, é o meu livro mais emblemático. Sempre pergunto por onde eu começo, eu já falo, começa pelo 7, que foi o primeiro que eu lancei. E ele colocou a fantasia e o terror no mapa da literatura nacional. Abriu muitas portas, não só para mim e para os novos livros que vieram, como para muitos autores que também conseguiram encontrar quem os escutasse nas editoras. Talvez você tenha sido o primeiro autor, de fato, de fantasia que se destacou no Brasil, né? Que teve vendas significativas. Foi isso, não? Olha, não querendo ser metido, mas eu acho que é bem isso mesmo, sabe? E abriu caminho para muita gente. Um caminho que hoje está incrível, né? Fantasia nacional. Sim, está bem produtiva, né? E eu acho que o maior legado dessa luta que eu tive lá em 2000 foi justamente que a maioria das editoras agora tem alguém lá que recebe originais de fantasia e de terror, que dá uma olhada, não põe numa pilha, já joga fora, como acontecia anterior a 2000, né? Tinha muita gente boa escrevendo, mas nas editoras as pessoas não escutavam, não davam atenção. A gente postou, né, recentemente, a gente vem postando a capa do 7 no Facebook, falando que vamos lançar, e eu me surpreendi muito, eu confesso que eu não sabia disso, muitos comentários de pessoas dizendo que o 7 ou outros livros do Bianco, mas principalmente o 7, foi o livro que formou eles como leitores. Eu sinto muito orgulho disso, porque é um ponto que eu bato sempre quando começa aquele mimimi de alta literatura, literatura intelectual para literatura de entretenimento. Porque eu sou um autor de literatura de entretenimento e assumo esse rótulo, assumo esse papel tranquilamente, porque é justamente essa literatura, esse tipo de aventura que você dá para o seu leitor com as letras, que encanta, que faz ele gostar e buscar no futuro outros autores também. E um aspecto interessante do 7 é que você percebe que o mito do vampiro, né, foi... Chegou uma coisinha. Peraí. Olha só, eu sabia. Um aspecto... agora surpresa. Eu sabia que ia surpreender. Eu cheguei aqui, eles falando, o livro não está pronto, não está pronto. Eu sabia. Olha só. Oh my God. Que beleza, né? Uau, olha isso. O 7, ele pega o mito do vampiro e reinventa isso dentro de uma realidade nacional brasileira, mas não aquela realidade folclórica do Saci Pererê, mas uma realidade urbana, real, onde você reconhece o vampiro transitando no mundo conhecido pelo leitor. Cara, olha, isso é incrível. Ainda bem que eu segui esse instinto, esse faro, né? Eu não queria reproduzir um cenário estrangeiro, porque eu ia falar desse mito do vampiro, e eu queria que o terror, que o palco fosse aqui no Brasil, né? Porque eles são vampiros extra power. Então eles
Cara, eles não são fofinhos, eles não são legais, eles são vampiros. Vampiros eles botam para arrebentar mesmo, para ser algo publicável. E eles são descobertos no Rio Grande do Sul e vêm para Osasco. E eu recebo, eventualmente, e-mails de leitores que, nas suas férias, vêm a Osasco. Essa cidade que não tem o que mostrar. E eles transitam pelas ruas de Osasco, passando pelos lugares que os vampiros estiveram. Isso, para mim, é um prêmio. É uma emoção enorme, enorme. Se tivesse a Disney aqui, iam fazer, né, o setor... Já teria o setor... fizeram, né? Fizeram no, algo como no Play Center. No Play Center, exato. A Noite do Terror com a temática de André Bianco. Ele tá tão fofo, ele tá tão lindo. Agora conta pra gente, porque assim, todo mundo fala, né? Você acabou de falar, pô, agora as editoras estão interessadas, agora as editoras... boa. Fique aí. Mas na tua época, cara, na hora que você apresentou o teu livro para as editoras, o que aconteceu? E conta um pouco, acho legal você contar essa história de como o 7 apareceu no Brasil, que aqui, né, nas livrarias. Em 98 eu tinha escrito O Senhor da Chuva. É uma história de um traficante que tem um anjo dentro dele. Pois é, em 98 eu mandei para várias editoras, nenhuma quis publicar. Em 99 eu falei, eu já sei, eu só preciso escrever uma história mais incrível ainda que O Senhor da Chuva. Aí conto a história dos 7. 7 vampiros aprisionados numa caixa de prata dentro de uma caravela que naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. E na dita caixa de prata famosa, tem o nome de cada um deles. Inverno, Acordador, Tempestade, Espelho, Gentil, Lobo, Sétimo. E o que acontece? Quando o primeiro dos vampiros desperta, aquelas coisas até clichê, né? Uma aluna se corta ao abrir a caixa de prata, cai uma gotinha de sangue num dos corpos cadavéricos. Esse corpo vai se regenerando e no fim daquele dia está nevando lá fora, num lugar que nunca nevou. É o Vampiro Inverno. Então todo mundo sabe que aqueles 7 nomes têm uma resposta. Eu pensei também, como no Senhor da Chuva, que em breve sai pela Aleph, qual editora ia recusar o 7. Tinha ali uma coisa de, olha, esse livro é incrível. E com essa brasilidade, né? Tem personagem com boné da 51, sabe? E colocando tudo nesse contexto nacional. Para que destruir Manhattan de novo? Deixa em paz aquela ilha, coitada. Já destruíram. Então vão destruir Osasco, gente. Né? Mas eu sabia que o livro ia ser lido. Eu sabia que tinha leitor brasileiro querendo ler terror com cara nacional. E por isso que eu não tive dúvida, não hesitei em fazer uma edição do autor, independente, fui direto numa gráfica, tem toda aquela história. Você mesmo, né? Chegou, imprimiu, bancou, como é que foi? Você banquei. Não foi simples isso? assim, exato. Era bem caro, tipo hoje R$12 mil fazer 1000 exemplares. E eu comecei a guardar todo mês, falei para minha esposa, não, eu vou publicar esse livro, eu vou guardar aí 300 paus por mês, nem que leve 10 anos eu publico esse livro. E 3 meses fazendo isso, fui demitido. Peguei lá o fundo de garantia, sobrou acho que R$200, mas eu fui para a gráfica, sobrou R$200, voltei com a nota no bolso e um mês depois tinha 1000 exemplares do 7, que eu saí distribuindo de livraria em livraria. Hi. Hello? We're representatives of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mormons. E o que você acha, André, que fez pegar de fato? Porque assim, muitos autores iniciantes estão te ouvindo e falam, pô, parece fácil, né? Pega o livro, sai distribuindo em livraria e vai vender. Vai. Os meus livros são incríveis, só isso que eu posso dizer. E essa pergunta me fizeram muito, Adriano. E de verdade eu não tinha uma resposta para isso. Mas depois, quando em 2010, depois de 10 anos de ter feito o 7, e já está oferecendo a minha obra para o audiovisual, e como as editoras, as produtoras estavam recusando, dizendo, não dá certo, não vai. Eu tenho essa mania. Eu falei, então tá, eu vou fazer. E eu fiz um piloto do Turno da Noite, postei no YouTube. E ele é incrível, ficou lindo, maravilhoso. De novo essa minha humildade.
mas não pegou. As pessoas não se conectaram com aquele episódio piloto, o audiovisual, exato. Ficou muito... Ele ficou lindo, lindo. Parece que foi feito por uma produtora, sabe, de ponta. Foi feito assim, no fundo do quintal. Eu, meus amigos que fazem cinema, nós juntamos uma galera e eu descobri que a grande falha foi o roteiro. E foi a melhor falha da minha vida, porque eu fui estudar dramaturgia e encontrei respostas. E a resposta é essa. Por que o Sete? Por que o Senhor da Chuva? Por que Sementes no Gelo? A Casa? Todos eles... pisam, ainda que não o caminho todo, mas pisam dentro desses passos da dramaturgia. Pode dizer que meio que intuitivamente você escreveu de um jeito que depois confirmou que existe um caminho para escrever daquela forma? Total, total. Quando você fala desse estilo literário que é a literatura de entretenimento, que é a aventura, é claro que você primeiro e antes de tudo precisa ter uma história para contar. Mas a gente que gosta de escrever reconhece uns códigos e eu usei esses códigos de storytelling, vamos dizer assim, e foi um sucesso, arrebentou. Se você escrevesse um prequel do Sete, todo mundo quer saber como que esses caras viraram colocando a carroça na frente dos bois. Olha, isso tá no mapa, é aquela coisa, eu tenho vontade, vocês que são tão colados à ficção científica, tragam a máquina de clonar, porque eu preciso de outro André Bianco. Essa prequel do Sete, falar dos vampiros do Rio Douro, a gênese deles, tá no meu mapa. É que eu tenho que escrever as crônicas do fim do mundo, a continuação que os leitores estão doidos me pedindo e infernizando a minha caixa postal, ainda bem. E daí, na sequência, nós vamos aí pro mundo dos vampiros do Rio Douro mais uma vez. E ficção científica, hein, André? Já que você está na Aleph, uma obra de ficção científica ambientada aqui, em Osasco, no Brasil, ou qualquer lugar. Eu tenho algumas ideias na mente, o que me pega é isso, é conseguir espaço para dar vazão para tudo que eu crio, né? O que você acha que Aleph mais André Bianco pode trazer para antigos leitores, para os teus fãs, mas principalmente para novos leitores? Quando eu falo abertamente sobre entretenimento, algumas pessoas ficam boladas, né? Mas, poxa, esse escritor pensa no livro que ele vai vender. Claro, gente, eu preciso dos direitos autorais para continuar escrevendo outras obras para vocês, e inclusive para pagar o leite das criancinhas, escola e todas essas coisas. E eu vejo essa união com a Aleph muito por esse viés do fazer do livro, do negócio do livro, da arte do entretenimento, porque a Aleph entende de fã, entende de leitor, é uma editora à frente já do seu tempo e de muitas outras editoras. E o meio que eu produzo, o meio que eu penso a minha literatura, meus personagens, a minha obra, o meu fazer, o meu inventar também é para frente. Então é um lugar onde eu sei que eu sou ouvido, escutado. Isso é muito importante quando você trabalha com criação e com criatividade. Saber que as coisas não vão ficar nessa caixinha. Igual a gente está abrindo um pouco. A Aleph é uma editora Não, a Aleph é uma editora. E o André é um escritor. Estamos juntos, estamos na mesma página. E prometo trazer coisas incríveis para vocês, leitores, e a Aleph também. Muito obrigado, valeu pela entrevista. André Bianco com vocês. E se você curtiu, curte aqui embaixo nesse vídeo. Eu sempre esqueço.